Eu sou a Carolina e hoje nós vamos conversar sobre transtornos alimentares. O que são transtornos alimentares? Os transtornos alimentares são alterações na alimentação que podem ocasionar algum problema físico. Normalmente define-se transtornos alimentares como bulimia ou anorexia, esquecendo que a obesidade também é considerada um transtorno alimentar. Os transtornos alimentares podem se manifestar de diversas formas, intensidades ou gravidades, mas todos eles estão relacionados à perca ou ganho de peso. Os sintomas variam desde uma preocupação excessiva com o peso ou com as dimensões do seu corpo. Muitas vezes eles estão associados a desequilíbrios emocionais ou ainda a situações estressantes. Os fatores psicossociais são as maiores causas dos transtornos alimentares. Hoje a mídia impõe um estereótipo de magreza. Os atletas e bailarinas têm corpos esbeltos devido à prática constante de exercícios físicos. Agora nós vamos falar um pouco sobre os transtornos alimentares. A anorexia nervosa é caracterizada pela perda intensa de peso através de dietas rígidas, onde ocorre uma distorção da imagem. Muitas pessoas, meninas ou meninos, acham que têm o corpo gordo, quando na verdade já estão quase desnutridos. Agora vamos conversar um pouco sobre a anorexia nervosa. Pessoas acometidas com anorexia nervosa normalmente têm um distúrbio da imagem e se veem gordas, quando na verdade não são. Elas se recusam a comer com medo constante de ganhar peso. Normalmente as pessoas anoréxicas estão sempre de dieta, evitando assim encontros familiares, jantarem com os amigos, porque elas se sentem culpadas ao ingerirem grandes quantidades de alimentos. E elas também buscam praticar regularmente e de forma intensiva a prática de exercícios físicos, buscando um corpo perfeito. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os sintomas que são causados no organismo. Nós temos pele seca, desnutrição, problemas cardíacos, problemas de regulação de temperatura, ausência de menstruação e problemas como anemia. Agora vamos conversar sobre outro transtorno alimentar, que é a bulimia nervosa. A bulimia nervosa é caracterizada pela grande ingestão de alimentos, seguida de episódios bulímicos. O que seria um episódio bulímico? Os episódios bulímicos são caracterizados por vômitos autoinduzidos e também ocorre o uso indiscriminado de medicamentos como laxantes e diuréticos. Porém, algumas pessoas tentam fazer dietas e praticam atividades físicas em busca do corpo perfeito. Agora nós vamos conversar um pouco sobre como detectar a bulimia. Normalmente as pessoas bulêmicas têm um alto desejo de perder peso, mesmo quando não se necessita. Têm vontade de comer exageradamente em alguma das refeições. Elas têm uma necessidade intensa de ir ao banheiro após o término das refeições. Fazem uso regular de laxantes e diuréticos. Outra característica da bulimia é o sentimento de culpa e angústia por ela ter feito uma refeição em excesso. Os acometidos pela bulimia têm tendência a esconder este problema. Agora nós vamos conversar um pouco sobre os sintomas que causam a bulimia. A bulimia nervosa também é caracterizada pela irregularidade menstrual, assim como a anorexia. Os bulêmicos também têm alguns problemas com os dentes, tanto que os dentistas são grandes responsáveis por detectar a bulimia. Ao induzir os vômitos por longos períodos, pode ocorrer o desgaste dos dentes, levando os bulêmicos à procura do dentista. Outra característica é a anemia, depressão, ansiedade e sensibilidade. Dores abdominais e inflamações gastrointestinais também são frequentes. Como diferenciar a anorexia da bulimia? Na anorexia, a pessoa deixa de comer ou nega-se. Na bulimia, a pessoa come, na maioria das vezes, em excesso. Na anorexia, a pessoa é acometida pela perda do peso grave. Já na bulimia, a pessoa perde peso moderadamente ou um pouquinho acima do normal. Na anorexia, a pessoa apresenta uma grande distorção da imagem. Já na bulimia, a distorção da imagem é menor. Na anorexia, o transtorno muitas vezes ocorre na adolescência. Já a bulimia ocorre na faixa etária acima dos 20 anos. Na anorexia, nega-se constantemente a fome. Já na bulimia, refere-se sempre à fome. A anorexia acomete pessoas mais introvertidas e a bulimia acomete pessoas mais extrovertidas. Na anorexia, a pessoa não se vê
com um problema, ela acha que ela tem um peso normal. Na bulimia, a pessoa tem ciência do problema pelo qual está passando, porém se sente culpada e envergonhada. Na anorexia, ocorre a perda do desejo sexual. Já na bulimia, ocorre a redução do desejo sexual. Tanto na anorexia e na bulimia, ocorre a redução do fluxo menstrual. Pessoas anorexas apresentam personalidades obsessivas, depressivas e ansiosas. Já pessoas bulêmicas apresentam muitas vezes emoções excessivas e exageradas, oscilações de humor e o medo de ficar sozinho. E agora nós vamos conversar sobre mais um transtorno alimentar, que é a obesidade. A obesidade, ela é caracterizada por ser uma doença crônica, por isso muitas pessoas não acham que ela é um transtorno alimentar. Suas características envolvem o excesso de gordura corporal e o aumento de peso. Porém, não devemos relacionar a obesidade ao peso diretamente. Atletas são muito pesados devido à sua massa magra e não adiposa. Como nós fazemos para detectar a obesidade? A obesidade pode ser detectada de algumas formas, como as pregas cutâneas, relação cintura-quadril ou índice de massa corporal. O índice de massa corporal é o mais utilizado devido ao seu baixo custo. O cálculo do IMC pode ser realizado através de uma continha super simples, que é pegar o peso e dividi-lo pela altura ao quadrado. Como nós podemos ver na imagem, pessoas com o índice de IMC abaixo de 17 são consideradas muito abaixo do peso. IMC acima de 40 representa obesidade mórbida ou obesidade de grau 3. E agora eu vou apresentar para vocês alguns sintomas da obesidade. Entre eles estão a diabetes, osteoporose, derrame cerebral, arterotrombose, cálculo biliar, hipertensão, infarto do coração, o aumento de varizes e algumas vezes levam à apneia do sono ou desenvolvimento de gota. Então é isso, chegamos ao final da nossa videoaula sobre transtornos alimentares. E esta videoaula faz parte do projeto Educação, Saúde e Tecnologia. Produção, edição e compartilhamento de videoaula. Até a próxima!